Mais um Atos hoje. Durante a semana acontecem os nossos GCs. E se você ainda não participa de um, procure a nossa liderança, porque é um tempo de crescer em comunhão e discipulado. Nossa escola de oração acontece toda sexta-feira às 19 horas. Você não pode ficar de fora. Deus te chama para viver um tempo de intimidade com Ele. Só uma perguntinha. Tem jovem aí? E a nossa programação favorita do mês, para muitos, está chegando. Nosso culto Unity, no último sábado do mês, vai acontecer aqui em Lagoinha Salgado Filho. Então já se programe, convide um amigo, uma amiga para vir com você. E você já sabe, se você não for, só você não vai. As agendas do Ano da Aliança já estão disponíveis em um valor promocional. Então você não tem mais desculpa para não comprar a sua. Nós estamos realizando o recadastro de membros. Então, se você já é membro de Lagoinha Salgado Filho, procure a nossa secretaria para que seus dados sejam atualizados. E se você ainda não é um membro de Lagoinha Salgado Filho, nós queremos muito te ter na nossa família. Então, no final desse culto, procura um diácono ou um líder para que ele te direcione para o curso da integração. Essa semana vocês levaram um susto, né? Acharam que o Instagram tinha sido hackeado, com aqueles posts misteriosos. Inclusive eu, mas calma, agora nós podemos confirmar oficialmente. Conferência Avivados 2026! E esse ano ainda mais especial, com vários convidados já confirmados que vão marcar a nossa conferência. Já prepara o coração e coloca muita expectativa, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas nesses dias. E o nosso Atos hoje vai ficando por aqui. E se você não quer perder nada de programação, nos siga no Instagram Lagoinha Salgado Filho. Te espero semana que vem para mais programações. Tchau! Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma satisfação enorme estar aqui para compartilhar com os irmãos essa palavra. E uma responsabilidade, né? Sempre é uma responsabilidade. É sempre uma responsabilidade a gente estar na posição, né, de ser usado, de fluir. Mas não é diferente do dia a dia de nós cristãos. Não é diferente estar aqui, não é diferente de quando você é o canal de bênção no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não é diferente do nosso 100%, da nossa 24 horas, que a gente se entrega como uma ferramenta nas mãos do Senhor. Obrigado. Então, de fato, irmãos, quando a gente entende que o chamado para ser igreja, ele não é no momento do culto, quando a gente entende que o chamado de ser igreja não é somente certos dias da semana, certo horário, a coisa começa a fluir com mais leveza. Porque você entende que essa responsabilidade é o seu novo estilo de vida. Essa prontidão de espírito, ela é contínua. Ela está na sua casa, ela está no seu trabalho. Essa prontidão de espírito, para que você seja uma ferramenta do Senhor, ela é o tempo todo. Essa é a nossa realidade, amém? Glória a Deus. Então, hoje, né, não é diferente em relação a isso. E a gente pretende, de fato, ouvir mais um dia o que o Senhor tem a compartilhar, a ministrar no nosso coração. E eu queria fazer isso juntamente com a igreja, convidando os irmãos a abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus, no capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Amém, irmãos? O versículo que iremos ler, primeiro vamos ler o versículo de número 11, e depois daremos um salto aí, só para ganhar tempo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus.
e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Agora convido os irmãos a gente pular para o verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Repita comigo esse verso, irmãos. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Aleluia. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Irmãos, antes de adentrarmos a palavra do Senhor, que é fiel e digna de toda aceitação, queria expressar a minha gratidão também, estar aqui, aos pastores da casa, que Deus abençoe, e dizer que me sinto honrado, ao pastor Jário, pastora Cláudia, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Estou aqui acompanhado da minha digníssima esposa, essa mulher linda que Deus me deu, e que me ajuda tanto, de fato, é ajudadora, porque é lindo, irmãos. Os jovens aí, quem não casou, espera com paciência, mas vai valer a pena. São 12 anos de jornada e, para a glória de Deus, igual o vinho, cada vez melhor. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amor. Irmãos, essa palavra que lemos, quando o pastor ministrava aqui a palavra acerca das ofertas, dízimo e oferta, o Senhor me confirmou algo, quando o pastor disse que o chamado nosso para ser igreja, o privilégio do chamado de ser igreja. E o pastor até mencionou aqui, olha, o Senhor, aprove ao Senhor, foi da vontade do Senhor, foi da benevolência. Ele achou graça em fazer por meio de nós. Mas ele poderia ter feito por meio dos anjos, ele poderia ter feito de qualquer outra forma, mas o Senhor decidiu te usar e me usar. E quando a gente lê aqui, a gente lê falando a respeito desse ministério da reconciliação. A gente leu esse texto falando sobre ser embaixadores de Cristo. Mas eu queria destrinchar por parte isso que nós lemos, para a gente extrair o que o Senhor tem dito ao nosso coração. E nessa palavra, o apóstolo Paulo ministrando aos irmãos de Corinto, no verso 11, quando nós lemos, ele diz que, olha, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor. Irmãos, eu não sei há quanto tempo você está na caminhada, eu não sei há quanto tempo você está nessa jornada, mas uma vez que você conheceu, tudo mudou. Como ele vai dizer mais à frente, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, ficaram para trás, agora você se tornou uma nova criatura, você nasceu de novo e tudo se fez novo. Mas no mesmo verso ele diz que quando nós conhecemos o temor ao Senhor, nos surge também uma responsabilidade. Isso é interessante porque há bem pouco tempo eu compartilhava isso com os irmãos. Já reparou que toda bênção carrega consigo uma responsabilidade? E se tem uma coisa que nós somos bons é impedir bênçãos, né, irmão? Amém? Todos nós somos bons em pedir bênçãos. Senhor, eu quero uma bênção, tal, X, na área A, B, C, D. Nós sabemos pedir muitas bênçãos, mas nem sempre estamos cientes das responsabilidades que essas bênçãos trazem. Porque quando você pede um carro, ele vem com uma responsabilidade de você estar habilitado, de você fazer manutenção, de pagar o IPVA. Quando você pede uma casa, ela vem com uma responsabilidade dela ser limpa, zelada, cuidada, pagar o IPTU. Quando você pede um casamento, vem com a responsabilidade de levar a esposa para jantar. Posso ouvir um amém? Eita glória! Irmãos, de fato, toda bênção traz consigo uma responsabilidade. E não seria diferente a maior bênção que nós recebemos.
A bênção da salvação traz também essa responsabilidade. Foi Cristo quem nos salvou, foi Cristo quem nos chamou, foi Cristo quem nos resgatou. Toda a honra e toda a glória é dele. Mas nós temos a responsabilidade de andar a essa altura, desse tão presente, desse tamanho presente que recebemos. E o apóstolo Paulo ministra aos irmãos de Corinto agora um outro lado dessa responsabilidade. Olha, quando você conhece ao Senhor, quando você conhece o temor ao Senhor, que você faça isso conhecido a outros homens. Que persuadimos a outros homens a respeito disso. E é isso que muita gente às vezes não entende. Quem ainda não se encontrou com essa graça transformadora do Senhor Jesus. Fala, nossa, mas os crentes parecem que quer convencer a gente a todo custo. Os crentes parecem que quer mudar a cabeça da gente. Os crentes parecem que quer pregar o tempo todo, que quer levar todo mundo. Os crentes parecem que está dizendo que está todo mundo errado e que só eles estão certos. Não, irmão, é porque de fato, quando você encontrou com a graça transformadora do Senhor, você sente a responsabilidade de convencer, de persuadir esse mundo, de persuadir os homens a se render diante daquele que é digno. Só tem Ele. Só tem Ele. Foi o que foi lido aqui no momento das ofertas. Para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna? E quando a igreja entende isso como igreja, irmãos, tem algo poderoso nisso. Quando uma igreja entende a sua responsabilidade, quando uma igreja entende o seu posicionamento, quando uma igreja entende por que é que ela existe, por que é que ela veio a existir, por que é que ela está estabelecida aqui, quando uma igreja de fato crê que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, tem algo poderoso acontecendo através disso, irmãos. Mas às vezes estamos sendo igrejas sem entender o que é ser igreja. Às vezes estamos sendo igrejas sem entender o poder que o Senhor estabeleceu para a igreja. E é o que eu queria compartilhar com os irmãos. Porque quando lemos isso, além dessa responsabilidade de persuadir os homens, então não ache que é chatice sua. Não ache que essa responsabilidade é do pastor Guilherme, é do pastor Jairo. Não acha que essa responsabilidade é dos ministros de louvor? Afinal, vocês estão lá louvando. É vocês que têm que convidar os irmãos. Afinal, você que está com um cargo na igreja. Afinal, o pastor regional é esse que tem a responsabilidade. Ei, a responsabilidade, ela é só daquele que conheceu o temor ao Senhor. A responsabilidade é de quem conheceu o temor do Senhor, a responsabilidade de persuadir. Irmão, mas eu não sou persuasivo. Irmão, você está falando isso porque você não me conhece. Eu sou na minha, eu sou quietinho, eu não sou de falar muito, eu não sou de envolver muito. Ei, o Senhor deu uma graça para cada um. O Senhor deu um chamado para cada um, mas esse aqui é para todos. Todos que temem ao Senhor têm essa responsabilidade. Então, na sua forma, no seu jeito, na sua sabedoria, no seu momento, a tempo e a fora de tempo, confortável ou desconfortável, nós temos essa responsabilidade de ser igreja que persuade os homens a se renderem a Cristo. E às vezes a gente quer ficar com o nosso jeito, porque, não, mas eu fui sempre assim. Não, eu vim para a igreja só para ficar quietinho, sentadinho, só para ouvir, só para receber. É porque eu fui sempre assim. Mas o texto também vai nos dizer que nesse momento, quando nascemos de novo, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Em determinado momento, o Senhor Jesus compartilha isso com os discípulos. Em seus ensinamentos, o Senhor falou isso. Olha, não tem como derramar um vinho novo se não deitar fora o vinho velho. Não tem como fazer um remendo novo em pano velho. Ei, não tem como você conhecer a Cristo, ser uma nova criatura e manter as mesmas condutas do passado. Irmão, tudo se fez novo. Nós vivemos em novidade de vida. A igreja vive em novidade de vida. Não há mais espaço para as coisas velhas. Não há mais espaço para dizer, não, eu não vou compartilhar, eu não vou persuadir, eu não vou pregar, eu não vou testemunhar, eu não vou querer convencer ninguém, porque eu fui sempre assim. Mas o Senhor te fez uma nova criatura.
E mais que isso, quando avançamos no texto, vem algo que eu pedi aos irmãos para repetir, para que isso entrasse de fato no nosso coração. No versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: portanto somos embaixadores de Cristo. Irmãos, acredito que todos saibam o que é ser um embaixador. Embaixador de Cristo, nós somos. Quanta graça, quanto poder, quanta alegria, quanta honra nesse verso, nessas palavras. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia! Somos esses embaixadores de Cristo. Mas o que é ser um embaixador? Todo mundo, acredito que saiba, o embaixador é aquele que representa o seu país em uma terra distante. Nada mais concreto para o apóstolo Paulo retratar acerca da igreja aqui na terra. Nós estamos aqui, irmãos, por um tempo, mas como nosso Senhor Jesus disse, nós não somos desse mundo. Essa não é a nossa pátria, essa não é a nossa cidade. A nossa esperança não se limita a essa vida. Nós temos uma nova esperança, nós temos uma pátria celestial. Nós não somos daqui. Então, se aqui estamos como embaixadores. Mas quando entendemos a responsabilidade, os direitos, as prerrogativas de um embaixador, a gente começa também a entender a grandeza desse chamado de ser igreja. A igreja é a embaixadora de Cristo. E o embaixador, irmãos, é interessante porque quando o embaixador vai para outro país, para residir ali, representando o seu país de origem, veja bem que ele não perde a sua nacionalidade. Ele continua tendo o seu país de origem, ele continua tendo a sua cultura. Na verdade, isso é até um requisito, que ele não abra mão da sua cultura, dos seus valores, da sua missão. Alguém já se identifica? O Senhor nos colocou aqui como embaixadores. Mas é interessante porque a gente vai ver que o embaixador, ele tem o dever de observar a lei do país. Vamos lá, vamos clarificar isso aqui. Vamos entender com mais clareza. Diversos países, diversas nações têm leis completamente diferentes das nossas. E quando o embaixador vem para cá, ele não pode dizer: olha, no meu país, né, é assim, então eu vou fazer assim de qualquer jeito e não estou nem aí para ninguém. Não, ele tem um dever de observar. Mas para nós, que somos brasileiros, a lei ela é só para ser observada? Não, ela é para ser cumprida, ela é para ser seguida. Mas a lei não vai se aplicar para esse embaixador nesse sentido, dela ser cumprida, obrigatória. Ela é observada pela boa convivência. Irmãos, como eu disse, nada mais concreto para o apóstolo Paulo aplicar à igreja. Porque nós estamos aqui. E a própria palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto estivermos aqui, que tenhamos paz com todos. Que mantemos a paz com todos. Mas essa mesma palavra também vai dizer que importa para nós obedecer a Deus e não aos homens. Irmãos, estamos aqui como embaixadores. As nossas leis não são simplesmente essas. Nós observamos todas essas leis terrenas, mas nós vivemos debaixo de uma legislação celestial. Quando a igreja entende que ela é embaixadora de Cristo, ela procura conviver em paz com todos, como a própria Bíblia diz. Ela procura observar essas leis aqui, mas o maior temor do coração dela é seguir de fato a lei de Cristo. E a lei de Cristo é que determina a nossa conduta nessa terra. Quando a igreja entende que ser embaixador de Cristo, de fato é representar um reino, a igreja não anda derrotada. Quando o embaixador entende que independente da crise que aquele país está vivendo, no qual ele está residindo, representando o seu país de origem, embora ele tente ajudar, porque a missão do embaixador é essa, é expandir as relações, é melhorar a comunicação, representando sempre a sua nação,
E quando a igreja entende que ser embaixador de Cristo também é isso, olha, nós estamos aqui debaixo de uma missão. Nós não somos desse país, nós não somos dessa nação, porque a nossa pátria é celestial. Mas aqui eu vou tentar melhorar a comunicação do reino. Aqui eu vou tentar ampliar os relacionamentos. Eu vou tentar persuadir todos os homens. Mas eu sei que eu vivo num reino que não está em crise, independente do qual eu estou residindo aqui. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas por que, irmãos, que às vezes, como embaixadores, nós estamos falhando? Porque passamos tanto tempo olhando para o país pelo qual residimos e esquecemos do país que nos enviou. Agora, falando espiritualmente, por que às vezes os nossos olhos fitam tanto, se prendem tanto no que é transitório, no que é passageiro, no que vai passar nesse tempo? E nós nos esquecemos com tanta facilidade de um reino celestial que te enviou, com uma missão, com um propósito, com um porquê. Você veio aqui para representar alguém, você veio aqui para representar um reino, você veio aqui para ser igreja, para representar uma pátria celestial que nunca houve crise, que não tem morte, que não tem choro. Essa é a pátria que você e eu representamos. Mas ainda assim, irmãos, às vezes nós nos deixamos levar por esse tempo em que estamos residindo aqui. E o apóstolo Paulo também vai dizer que aquele homem que aguarda em Cristo, que espera em Cristo, somente para essa vida, ele é o mais miserável de todos os homens. E como poderia um embaixador de um reino onde as ruas são de ouro e de cristal, mas se tornar o mais miserável de todos os homens? Como pode, né? Aí fora a gente escuta muito dizer que tempo é dinheiro, e tempo é algo que todos têm limitado, mas é algo também que não se aplica a embaixadores de Cristo. Porque o nosso tempo limitado, não é, porque Ele nos salvou pela eternidade, e por toda a eternidade nós estaremos com Ele, porque quando essa vida aqui acaba, de fato agora nós passamos da morte para a vida. Então não há limitação de recurso, não há limitação de tempo, não há limitação física de doença, nada vai nos alcançar, nenhuma limitação nos alcançará na nossa pátria, irmãos. Mas para quem entende que está representando Cristo. Essa é a igreja que entende aquilo que a aguarda, aquilo que a espera. Essa igreja não anda cabisbaixo, essa igreja não anda derrotada, essa igreja não anda preocupada, essa igreja não anda temendo as coisas daqui, porque ela sabe de onde veio e ela sabe para onde vai voltar, porque essa missão vai acabar em breve, e aí voltaremos para a nossa pátria. E por isso esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer: olha, agora eu estou apertado, porque sinceramente para mim, eu preferia morrer e estar com Cristo. Mas o meu trabalho aqui ainda é proveitoso para edificar. Ele entendia que como embaixador de Cristo, olha, ainda tem homens a serem persuadidos. Olha, ainda tem obra para fazer. Ainda tem irmãos a serem edificados. Ainda tem obra a ser conquistada aqui. Ainda não terminou. Mas quando terminar, aí sim a minha alegria estará completa. Essa é a visão da igreja que entende o que é ser embaixador. E eu queria que os irmãos compartilhassem também da palavra do Senhor em um outro ponto, para a gente concluir juntamente com essa visão do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, vamos ler do verso 14 ao 18, concluindo o que o apóstolo Paulo está ministrando ao nosso coração, através do primeiro trecho que lemos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do 14 ao 18, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção,
por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, quando lemos isso aqui, o nosso espírito estremece, irmãos. Quando cremos que essa mensagem foi dirigida para mim e para você, quando cremos que essa palavra é a verdade de Deus, é a palavra fiel, digna de toda aceitação, é a palavra que não falha, é a palavra que de fato foi direcionada para a sua casa, para a sua família, para essa igreja. Quando nós lemos isso, irmãos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quando lemos aqui que de fato nós não recebemos um espírito de covardia, hoje o Espírito Santo está fazendo essa pergunta no seu coração: ei, por que está se acovardando? O espírito que recebemos não foi de covardia, então por que ainda estamos parados? Se o espírito que Deus nos deu não foi de medo, por que ainda estamos parados? Se as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, por que a igreja ainda está recuando? O chamado do Senhor é para sermos embaixadores. O chamado do Senhor é para exercermos esse espírito de ousadia, esse espírito de liberdade, esse espírito de coragem, de intrepidez. A igreja que o Senhor espera é aquela que se posiciona e não somente aguarda a volta dele, mas aquela que adianta a volta do Senhor através de se posicionar, através de se colocar de fato como ferramenta nas mãos do Senhor. Irmãos, o que lemos aqui é o chamado do Espírito. Não é para o pastor, não é para a família do pastor, não é para os líderes, é para você, a sua casa, a sua família. Aonde você está, você é um embaixador. O Espírito está sobre você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita dentro de mim e você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que acorda com você todos os dias, que faz morada no seu coração. E por que nós achamos que haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Por que achamos que a nossa situação talvez é difícil demais para o Senhor? Por que você acha que a sua família se converter é difícil demais para o Senhor? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele habita em você, Ele te fez filho. A palavra diz que Ele testifica ao seu Espírito que você é filho. Você não é mais só criatura, você não é mais só uma obra das mãos dEle, você é da família de Deus. Você se assenta à mesa com Deus, porque nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, nós precisamos entender o privilégio que é ser igreja, o privilégio que é ser chamado filho de Deus, o privilégio que é entender o que é ser embaixador de Cristo. Aí você fala: irmão, mas você só estava dizendo isso porque você não tem conhecimento da dificuldade da minha casa, a dificuldade da minha família, talvez uma dificuldade de saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento. Irmãos, de fato, ser embaixador, ser filho, é entender que nós não vivemos limitados a essa era, nós não vivemos limitados a essa terra, nós não vivemos limitados a esse mundo, embora nele possamos ter dificuldade, embora nele possamos ter desafios, porque o próprio texto vai concluir isso. Olha, que essas momentâneas tribulações, porque se nós participamos do sofrimento com Cristo, também participaremos da sua glória. Irmãos, o último verso que nós lemos diz que considero
que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mas isso é fé, irmãos. Falei, irmão, como assim a glória vai ser revelada? Eu só estou vendo dificuldade, eu só estou vendo luta atrás de batalha. A vida só parece complicar ainda mais. Ano se passa, cada ano que se passa, parece que diminui a esperança. Parece que o país vai de mal a pior. Parece que não há ninguém mais confiável. Mas porque a sua confiança não está em homem, não está no governo, a sua confiança não está em liderança. A sua confiança tem que estar em Cristo. Ele nunca mudou. A sua e a minha confiança está no Deus que é invariável, no Deus que não sofre nenhuma sombra de variação. Mas por que então que você oscila? Por que então que na dificuldade a sua fé também cai? Por que então que na dificuldade, no tempo de desafio, a sua fé parece fraquejar? Porque se ela estiver firmada no autor e no consumador dela, que não sofre nenhuma variação, nós entenderemos e viveremos à altura disso. Nós viveremos e entenderemos que ainda, a despeito de qualquer coisa que possamos passar, somos embaixadores, não é temporário. Ser embaixador, ser igreja embaixadora de Cristo, não é temporário, é permanente. Temporário é a nossa vida, temporário é a tribulação, temporário é a dificuldade, mas ser filho de Deus, ser morada do Espírito dele é permanente, irmão. Você nasceu de novo, isso é permanente. A glória de Cristo em você é permanente. A glória de Cristo na igreja é permanente. A igreja que entender isso não mais vacila no tempo de tribulação, porque essa tribulação passa, mas a glória que há de nós em ser revelada, que há de ser revelada em nós, ela é permanente. A dificuldade na sua família, ela é temporária. A dificuldade na saúde, ela é temporária. Mas a paz que excede a todo entendimento, essa é permanente. O Espírito que habita em você é permanente, e Ele estará em vós, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século, porque o nosso chamado não é temporário, ele é eterno. Então que hoje, a igreja de fato, entenda o privilégio de ser igreja. Que não andemos mais como se a nossa missão fosse inferior, que não andemos mais como se a nossa posição fosse de inferioridade no mundo, porque de fato, aprove o Senhor que esse ministério da reconciliação fosse entregue a nós. Aprove ao Senhor que esse ministério da reconciliação, que esse tão grande privilégio de representar um reino, que é acima de todos, de representar Cristo, de representar o nosso Deus, o eterno, o imortal. Essa missão, esse privilégio está sobre mim e sobre a sua vida, irmãos. Então, aonde você andar a partir de hoje, carregue isso consigo. Entenda que está entrando o embaixador de Cristo. Entenda que aonde você andar, ainda que seja no vale da sombra da morte, lá Ele está com você. Ainda que tudo em volta esteja caindo, Ele é quem te sustenta. Ainda que tudo em volta tenha prazo de validade, eu e você e a igreja de Cristo, ela é eterna, porque o nosso Deus, Ele reina de eternidade a eternidade. Então que hoje o Espírito ministre ao nosso coração, para não negligenciarmos esse chamado de ser igreja. Não só aqui, não é nas quatro paredes, não é durante o horário do culto, é de fato onde estivermos, que possamos andar à altura de ser embaixadores de Cristo, que possamos entender que o reino pelo qual nós vivemos, o reino pelo qual nós representamos, o reino pelo qual nós falamos, o reino pelo qual nós damos testemunho, de fato é eterno, é perfeito, é pleno, é completo, não há morte, não há falta. Então que essa alegria seja aquilo que sustente o nosso coração e a nossa postura. E que de fato o Espírito Santo venha ministrar isso hoje ao nosso coração. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. E que nós venhamos orar ao Senhor nesse intuito de entender que ser igreja do Senhor, aonde estivermos,
sermos ministros, sermos embaixadores de Cristo, é entender o propósito pelo qual nós viemos. E que nós não iremos negligenciar esse propósito mais, que nós não iremos recuar mais, porque entendemos o poder operante e atuante que está sobre a igreja do Senhor, que está sobre você que é essa igreja, que está sobre a sua casa, sobre a sua família, que nós entendamos isso hoje, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós oramos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é aquele, ó Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é aquele que faz em nós o querer e o efetuar. O Senhor é aquele que nos ilumina. O Senhor é aquele que nos ilumina, que nos guarda, que nos guia. O Senhor é o nosso ajudador, ó Espírito Santo. E hoje, como igreja, nós oramos, nos ajude a entender a responsabilidade de sermos embaixadores. Nos ajude a entender a responsabilidade de sermos representantes de um reino eterno. Nos ajude a entender, ó Espírito Santo, como andar à altura do chamado pelo qual o Senhor nos deu, para andarmos à altura do chamado que o Senhor estabeleceu para Lagoinha Salgado Filho, para andarmos à altura do chamado que o Senhor tem como propósito nesse lugar, nesse tempo, nessa era, nessa nação. Nós estamos aqui debaixo de uma missão, debaixo de um propósito. E que o Teu Espírito Santo reverbere essa palavra em nosso coração, para entendermos isso dia após dia, e que de fato, Senhor, nós venhamos persuadir toda essa terra, toda essa cidade, toda a nossa família, aonde estivermos, nós venhamos usar essa persuasão que vem do Teu Espírito, para ministrar ao coração de todos, que só Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele de fato é o Senhor de toda a terra, em o nome de Jesus, amém e amém. Pra onde eu posso ir, se vida eterna encontro em Ti? Não vou me distrair, a Sua voz decido ouvir. Tudo mudou, perdeu o valor ao te contemplar. Perfeito amor me transformou, e eu vou cantar. Essa será minha grande ambição, conhecer Teu coração e Te fazer conhecido em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar Teu coração, queimar de amor por Ti eternamente. Tudo mudou, perdeu o seu valor, perdeu o valor ao Te contemplar.
conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar, queimar de amor por ti eternamente. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. E esse é o meu grito. Cante isso, igreja. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. E esse é o meu grito. Conta comigo, conta comigo. Cante isso. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. E esse é o meu grito. Conta comigo, conta comigo. E essa será minha grande ambição, conhecer teu coração em toda a terra. E essa será minha grande ambição, queimar de amor, seja o centro. Você pode declarar isso com todo o seu coração ao Pai. Seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. E eu quero obedecer, eu quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Declare isso, igreja, só a igreja cante. Seja o centro, seja tudo que tenho, é tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Diga, eu quero obedecer, eu quero obedecer, eu quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Nós queremos, eu quero obedecer, eu quero permanecer,
tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é seu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero deixar aqui um convite para você nesta noite. 2 convites. Primeiro, talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não entendeu o que é isso. E Ele te chama para você ser um embaixador nessa terra, para participar do reino dos céus. E você talvez esteja nos ouvindo também pela internet. Hoje é o dia de você trazer a sua vida e entregá-la ao Senhor. Amém. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, que nunca fez esta oração, aceitando o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Tem alguém aqui? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém? Amém. Agora eu quero chamar aqui os pastores aqui na frente. Cláudia, Jairo, Patrícia, Leonan, esposa. Eles vão ficar aqui. E diante dessa palavra que você ouviu, se você não tem se identificado como embaixador, se você tem estado todos os dias que tem passado na sua vida, você tem se frustrado por causa de situações desta terra, sem conhecer aquilo que Deus já entregou para você como embaixador. Você é filho, você é filha, você é um embaixador dos céus aqui na terra. As provisões dos céus já estão liberadas para a sua vida. Tudo aquilo que Deus preparou para você já está pronto, está pronto, mas você talvez não tenha entendido isso. Você já entregou a sua vida para Jesus, tem escutado a palavra, tem estado aqui tantas vezes cultuando a Ele, mas ainda não entendeu que você é um embaixador nessa terra, que a sua casa, ela é diferente de todo o resto da terra. Você é aquele, sabe o que o embaixador ele faz? Quando há uma embaixada aqui dos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, e há algum problema com algum americano que está morando aqui nessa terra, onde elas vão buscar o recurso? Na embaixada. Sabe, Deus, Ele quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, porque há muitos que são chamados para serem embaixadores nesta terra, que estão peregrinando, talvez ali do lado da sua casa, lá no seu trabalho, e você vai trazer os recursos para esta vida, respostas para esta vida, as leis dos céus que você já vive para esta vida. Eu queria que você, se você está nessa condição de não se identificar como embaixador até aqui, você viesse aqui na frente, os pastores vão orar por você aqui agora, e você vai tomar uma nova posição a partir de agora na sua vida, entendendo quem você é no reino dos céus, quem te chamou para ser diferente nesta terra. Você entenda esta palavra, você é um embaixador, você é um embaixador dos céus. Pode vir enquanto nós cantamos esta música, vem aqui, para que sejam impostas as mãos sobre a sua vida, e que aquilo que já está preparado no céu se derrame sobre você, como embaixador, como uma autoridade nesta terra. Aleluias, aleluia, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Ah, Deus, a Tua palavra que transforma corações, que muda, Deus amado, as nossas vidas, ó Pai, em nova criatura, Senhor. E aqui, ó Deus amado, as pessoas, ó Deus amado, que ainda não entenderam o propósito, o chamado, ó Deus amado, de se colocar nesta posição de embaixadores, ó Pai.
Ó Deus amado, que o teu Espírito toque em cada coração nesta hora, meu Deus amado, trazendo-os, ó Deus, ao arrependimento, trazendo, Pai, ó Deus amado, a vida que o Senhor já preparou para cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta, Pai, levanta aquele que está desanimado, aquele que, ó Deus, até então não entendeu o propósito dos céus, o propósito ao qual o Senhor já colocou diante. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, pode vir, meu irmão. Talvez você está em dúvida, mas Deus quer esclarecer no seu coração o seu chamado. Deus quer trazer em evidência o dom, o talento que Ele já colocou na sua vida para você agir como um embaixador, como um profeta do Senhor na sua casa, como um profeta do Senhor no seu trabalho. Pode vir, meu irmão, não tenha medo. Venha, se entregue ao Senhor e fale com Ele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui pronto para ser este embaixador, para carregar as leis dos céus, para carregar aqui a autoridade dos céus. Ah, Senhor, toca em cada vida, Pai. Oh, arabachadarabalamache cantarabalamasse. Oh, Cristo é tudo que Deus pode Cristo, oh Deus, Cristo, revela-se a nós nessa noite, a beleza revelada do Pai, é Cristo, Ele é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Ele é Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. Ele é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer o Cristo. Cristo, beleza de Deus, Ele é Cristo, fonte de prazer.
Eu quero conhecer Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, oh, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo, Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Será que você pode declarar no seu lugar que tudo que você tem é dele? Declare no seu lugar, igreja. O culto ainda não finalizou e nós estamos aqui para relembrar através dessa canção que tudo é dele, tudo é para ele. Ele é Cristo, Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Levanta a sua mão aí no seu lugar. Nós vamos orar agora pela sua casa. Nós vamos despedir você em paz, em segurança, para você estar livre para fluir nessa semana, viver a melhor semana da sua vida. Às vezes você pode ouvir isso todo domingo e pensar, isso já virou um jargão. Mas o Senhor não espera de nós um jargão, Ele espera que você possa acreditar que todas as novas semanas nele, você pode fazer algo diferente para a glória dEle. Que toda semana nova é uma oportunidade de sermos embaixadores do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, dessa noite, Senhor, nós queremos agradecer por tudo aquilo que fomos ministrados aqui nessa noite, por cada canção, pela oportunidade de te honrar, Senhor, pela oportunidade de glorificar o Teu nome, Pai. Cada família aqui representada nessa noite, nos leve em paz, nos cobre com o Teu sangue, Pai, repreende todo o mal, toda seta maligna na mente, todo dardo inflamado, nós repreendemos no poder que há no Teu nome. Nós declaramos, Espírito Santo, que nos umbrais da nossa porta haverá o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e que nenhum mal sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, que nós viveremos uma semana extraordinária, Senhor, diante da Tua presença. Nos usa, Pai, nos incomode a de fato nos colocarmos nesse lugar de embaixadores do Senhor. Nós oramos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de finalizar, você que deseja um atendimento pastoral, você que deseja realmente conversar com um dos pastores aqui dessa casa, no final você pode nos chamar ali ou deixar o seu telefone com algum dos diáconos. Como foi falado no Atos hoje, nós estamos fazendo recadastramento de membros. Então, se você ainda não tem o seu número de membro, a sua carteirinha, não participou de nenhum café de novos membros, nos procure ali no final, amém? Faz assim como quem recebe, e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, amém? Deus abençoe, uma ótima semana.